O amor verdadeiro jamais poderá contar cromossomos. Os portadores de alguma síndrome, antes de qualquer coisa, são pessoas como todos nós que buscam amor, felicidade e compreensão. Esse é a frase que nós iniciamos mais um Espírito de Mulher, hoje, quinta-feira, dia 30 de maio de 2019, estamos aqui ao vivo. E você, pela nossa frase de hoje, você já pode ter uma ideia do que nós vamos falar, de um tema bastante importante. E é por isso que nós damos as boas-vindas a você, você que já está nos sintonizando através da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio. É sempre uma alegria ter a sua companhia, é sempre uma alegria estar aqui com você, participando de temas importantes, refletindo sobre temas importantes que fazem parte do nosso viver, do nosso conviver. E nós estamos aqui com muita alegria, porque hoje é a última semana do mês, então é um dia que a nossa bancadinha aqui está mais repleta. Isso aí. Porque tem história para contar. E já nós vamos continuar convidando você para participar conosco, trazendo a sua história. Hoje nós estamos aqui com a Guiomar Santana, Eliette Ribeiro, e nós estamos entregando mais uma faixa de Superpoderosa para a Jo Nunes, que é a nossa convidada de hoje. Sejam muito bem-vindas, meninas. Maravilha, ótima tarde para você que está sintonizado aí na Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Eu, Guiomar Santana, saúdo você que está aí do outro lado. Alegria, viu, Eliette? Que bom que você está aqui de novo. Vamos contar a história. Feliz, é isso aí. Boa tarde a todos que nos acompanham hoje no programa Espírito de Mulher. Sejam todos bem-vindos, né? E vamos à história de hoje, né? Isso, Jo, seja bem-vinda. Obrigado. Então, a gente começa hoje com a história. E quem vai contar essa história para nós hoje é a Eliette, e você já vai entender por que a Jo está aqui e por que o nosso tema é Mãe Coragem. Né? E a nossa pergunta qual que é, Guiomar? Nós queremos que você nos ajude aqui a ampliar a reflexão sobre esta temática que nós vamos trazer aqui. Vocês consideram uma mulher de coragem? Vocês consideram uma pessoa de coragem, né? Não é só para as mulheres. Pois é. Vocês consideram uma pessoa corajosa? Manda sua mensagem pelo WhatsApp, que é o 996433827. Vamos conhecer um pouco dessa história na voz de Eliette Ribeiro. Vamos lá. Todos nós somos treinados e educados para ter filhos perfeitos e maravilhosos. E comigo não foi diferente. Eu tinha 2 rapazes e sonhava em ter uma menina linda e maravilhosa. E quando eu descobri que era uma menina, foi uma alegria. Quando ela nasceu lá na maternidade, eu percebi que ela era diferente. E quando eu falei para os médicos que ela era diferente, no mesmo instante, apareceu um psicólogo dizendo que eu estava tendo depressão pós-parto. Cheguei em casa com meu bebê chorão, chorava 24 horas sem parar, se contorcia o tempo todo. Eu ia ao pronto-socorro, inúmeras madrugadas eu chegava chorando e o meu bebê também. E as pessoas achavam que era coisa da minha cabeça, que o bebê era mimado, que eram cólicas, e foram 9 meses assim. E eu comecei a ver as diferenças. Ela chorava muito, era muito molinha. Eu vi os outros bebês levantando a cabeça e a minha filha não levantava, não sentava. Até os 4 meses, foram 4 pneumonias, uma por mês. Eu saí um dia procurando uma pediatra que eu confiava muito, porque ela já tinha atendido os meus filhos. Eu atravessei a cidade, quando encontrei essa pediatra em um hospital público, ela segurou a minha filha, ela teve uma parada cardíaca. Até hoje, a pediatra diz que naquele dia eu salvei a vida da minha filha. E se descobriu que não era uma pneumonia, mas que ela tinha sérios problemas cardiológicos e ninguém tinha percebido. E passaram a tratar o que ela tinha, que era estenose aórtica supravalvar, estreitamento, tinha o sopro e começaram a cuidar, o que possibilitou o controle das pneumonias e das infecções. Eu só descobri que a Jéssica tinha alguma coisa quando ela tinha 7 anos. Eu estava em um corredor de hospital, passou um médico americano e falou: Síndrome de Williams. E a partir disso, eu comecei a pesquisar. Com relação à inclusão, a inclusão da Jéssica começou aos 4 meses. Ela entrou na creche, eu sempre trabalhei.
Eu nunca pude parar para ficar com ela. Hoje eu dou graças a Deus que eu nunca parei, porque senão hoje eu seria uma codependente da minha filha. E durante esses 4 meses na creche, cada ano, ela não podia trocar de turma. Porque ela não sentava, ela não podia trocar de turma, ela não engatinhava. Então eu sempre briguei que a minha filha tinha que ficar com pessoas da idade dela, não importasse a dificuldade dela. Eu sempre achei que se ela convivesse com as pessoas da idade dela, ela teria referência. E graças a Deus, esta minha teoria estava certa, porque no meio do ano ela via as outras crianças sentadas e lá estava ela sentando também. Era mais demorado, mas ela conseguia. A Jéssica só começou a ser alfabetizada quando eu disse o que eu pensava para o professor. E a minha decisão era: a Jéssica nunca mais iria pisar o pé na escola. Graças a Deus, naquela noite, aquela professora teve humildade de me ligar e me pedir desculpa e me disse a palavra mágica: "Você me ajuda?" A partir disto, nós formamos uma parceria que nós conseguimos alfabetizar a Jéssica e trabalhar com ela. Hoje, Jéssica já adulta, os tratamentos médicos foram muito importantes após o diagnóstico médico. Infelizmente, foram 7 anos de dificuldade com o diagnóstico. Todos os hospitais deveriam contar com geneticista, mas, infelizmente, isso não ocorre. E nós só dependemos de escolas de pesquisa e quantas pessoas passam uma vida inteira sem descobrir o que seus filhos têm. Eu passei a levantar essa bandeira, consegui juntar famílias, porque tinha que ter esse diagnóstico. Os exames genéticos são muito caros. Nós começamos com 8 famílias. Estávamos procurando pessoas para uma pesquisa. Infelizmente, dependemos de pesquisa para que os nossos filhos sejam diagnosticados. Hoje, nós temos mais de 780 pessoas com essa síndrome. Consegui fundar a Associação Brasileira de Síndrome de Williams. E a nossa briga é para ter um serviço adequado e assim acreditar em nossos filhos. Eu tenho muito orgulho, porque quando engravidei, eu sonhei em ter uma filha doutora, princesa, professora. E hoje eu sei que realizei o meu sonho, porque a Jéssica é doutora de lição de vida. Ela é professora para ensinar qualquer pessoa. E ela é uma princesa. Assim eu realizei o meu maior sonho. Indiretamente, embora eu não percebesse, eu realizei o meu sonho. Se hoje eu sou uma pessoa que pensa e trabalha com política pública para pessoas com deficiência, a Jéssica que é culpada de tudo isso. Que história linda! Jô Nunes, que é mãe da Jéssica, que já está na espiritualidade, não é? Retornou à espiritualidade, a sua missão aí foi realizada. Que história linda, né, Isilda? Pois é. Com quantos anos ela voltou, Jô? 19 anos. 19. Ela virou adulta mesmo, né? Sim, sim. Só retomando aqui, essa é uma história que a Jô Nunes contou na novela Viver a Vida em 2009, né, Jô? Sim. É o depoimento da Jô e nós retransmitimos aqui para vocês, né, que tenham essa ideia do sentimento da Jô. Pois é. E assim, Jô, quando a Jéssica nasceu, como diz a história, você não estava... Ninguém sabia, né? Acho que ninguém sabia muito bem o que era, o que estava acontecendo com a Jéssica, né? E você foi atrás. Então, por isso eu acho que nós, hoje, acreditamos e confirmamos que a Jô é uma dessas mães coragem, né? Que vai atrás do que precisa saber, luta pelo objetivo que tem. E quando você fala de um filho, você faz qualquer coisa por um filho, né? Então, a história continua porque você continua com a associação, né, Jô? Com certeza, com certeza. E assim, a Jéssica, quando ela faleceu, porque quando teve o diagnóstico, eu recebi prognóstico. Que ela ia ser uma eterna dependente minha, que a Jéssica nunca ia aprender a ler, nunca ia aprender a escrever, não ia se alfabetizar. Mas eu não acreditava nisso. E eu me achava assim, eu não sou nem responsável por mim, como eu vou ser responsável por uma pessoa a vida toda?
E eu comecei a acreditar na Jéssica. E quanto mais eu acreditava, mais ela retribuía. Então, quando a Jéssica faleceu aos 19 anos, a Jéssica trabalhava, a Jéssica falava inglês, francês, espanhol, sabia Libras. A Jéssica andava sozinha, fazia tudo sozinha, ela era voluntária. Trabalhava, ajudava em interpretação de surdos. E não tinha mais limitações. Né? Eu tive até assim, que a Jéssica não era mais considerada pessoa com deficiência, e sim limítrofe. E eu ouvi muitas vezes a pessoa ver a desenvoltura da Jéssica e falava, mas é que é leve, não existe graus. Basta a gente acreditar na pessoa. Em qualquer deficiência, não só em Williams, mas em qualquer deficiência, é a gente acreditar. Por que tem esse nome, Síndrome de Williams, Jô? Porque em 1961, John Belry, lá na Nova Zelândia, era um cardiopediatra, e ele atendeu quatro meninos com a mesma característica e todos tinham estenose aórtica supravalvar. E aí, toda vez que chegava o paciente, ele falava, mas você é meu paciente, e não eram. Né? Então, ele pegou e escreveu um artigo. E aí, em 1962, John Belry, na Alemanha, ele atendeu também 3 pessoas com a mesma história. E aí ele procurou o Joseph Williams e os dois juntaram e ficou Síndrome de Williams-Belry. Muito bom. É interessante que se a gente colocar o espiritismo nessa história, né? A gente vai lembrar que as provas que a gente tem para passar na vida são adequadas à nossa condição de desejo, de suportar, né, Jô? Porque a prova da Jéssica foi uma prova difícil. Sim. E que ela superou com galhardia, porque o que ela fez, muitas pessoas que não têm nenhuma síndrome, que não têm nenhum limite, não conseguem fazer, né? Com certeza. Eu sempre era dada como uma mãe louca, né? Porque aos 11 anos ela chegou para mim e perguntou se eu confiava nela. E eu falei, confio. E a Jéssica começou a chorar e falou, mãe, eu descobri que você é uma mentirosa, que você não confia em mim. Você me leva dentro da escola. Eu desço para brincar toda hora, tem alguém me olhando. Tem uma babá dentro de casa para cuidar de mim. Mãe, eu não aguento mais você no meu pé. Vai cuidar da sua vida. E aí, eu tive que aos 11 reinventar a roda. Ela jogou uma bomba lá em casa. E assim, paguei muito caro, né? Assim, vocês sabem que eu não consigo ficar triste lembrando da Jéssica, porque a Jéssica só era alegria. Então eu começo a rir porque pelo menos uma vez por dia eu tinha uma coisa engraçada, porque a pessoa com Williams, eles são, assim, às vezes você acha que está fazendo de propósito, mas eles são muito engraçados, né? E assim, eu deixei ela em casa, ela pôs fogo num fogão, eu tive que trocar, tirar o acendimento elétrico, quando saiu sozinha, foi parar numa delegacia, eu levei bronca, no dia ela voltou de novo para a mesma delegacia, e aí o delegado tinha dado um lanche na véspera, então ela começou a ir todo dia para a delegacia. Para tomar um lanchinho? Para lanchar. Então foram assim, N coisas que ela fazia, né? E todo mundo falava, mas você não vai mais deixar ela sozinha. Eu falava, não, eu que tenho que me adaptar a ela. Porque, assim, inclusão não é a pessoa se adaptar, é a gente se adaptar. Eu adaptei toda a minha casa. Né? Vocês sabem que eu viajava 3, 4 dias, a Jéssica ficava sozinha e ela dava conta. Né? Ela saía ali no caixa eletrônico, tirava dinheiro. No começo, emprestou cartão para os outros, ensinou senha, só vivia dura. E aí, quando ela viu que ela ia ficar dura, ela começou a cuidar. Então, mas é interessante porque aí a gente vê, eu acho que nesse caso, né, que é um caso bem específico, a gente vê a influência do espírito sobre o corpo. Sim, com certeza. Não é? Porque, assim, o corpo está limitado, certo? Porque tem uma limitação, uma deficiência. Mas o espírito não. O limite dele é para que ele cresça, na verdade, né? Com certeza. Cresça. Porque a Jéssica sempre foi iluminada. A vida inteira. Né? Eu lembro que uma vez aconteceu uma cena que eu estava no Hospital das Clínicas com ela e chegou uma senhora com um balão de oxigênio e ela olhou para aquela senhora e falou, posso te dar um abraço do amor? Aí ela abraçou aquela senhora e todo mundo queria um abraço do amor. Todo mundo que abraçava a Jéssica chorava. E sabe que assim, a Jéssica, ela sabia que ela ia morrer.
Tem a cachorrinha, né? Porque tudo que aconteceu com a Jéssica sempre teve um objetivo, né? Então, ela queria ter filhos trigêmeos, todos com Williams. Eu falava, nossa, você vai morar do outro lado da cidade, né? Porque se você chorou, imagina o trem. E ela não entendia. Eu arranjei um filhote de cachorro e pus ela para cuidar. Então, o cachorro chorava à noite, eu acordava, vai cuidar. E uma semana ela queria devolver. Eu falei, eu devia ter te devolvido. Que bacana. Olha Aí, que coisa boa. né, a cena foi que ela foi no pet shop e chegou para a dona do pet shop e falou, quando eu não estiver mais aqui, você vai continuar cuidando da minha cachorra? E, né, daí 3 meses ela se foi. Mas ela pediu. E ela deixou. Eu tenho um vídeo da Jéssica se despedindo de toda a família. Nossa. É um recado para a família Nunes. Ainda bem que ela não falou família Herculano, né? Senão não ia entrar em casa, né? Mas ela, assim, ela deixou falando que a gente mora, que todos nós moramos no coração dela, né? Então, e este é o lado foram espiritual sempre- que a gente vê, Então, né? isso Sensacional. para mim, sabe, Jô? É uma prova de que o espírito realmente escolhe algumas provas. Sim, com Não é? certeza. com Porque não é certeza. possível. Sim. É. A Jo também tinha que aprender, igual ela falou, né? Que foi uma lição de vida para ela, né? E assim, e você foi a pessoa preparada para cuidar da Jéssica, né? As duas Uma foi aprenderam. feita, uma para outra. Hoje eu né? agradeço todo dia por eu ter sido a honra de ter cuidado de um anjo. Pois Porque é. para mim foi um privilégio, né? E vocês sabem que assim, quando a Jéssica morreu, eu pensei, eu vou virar a página, não vou mais continuar, não quero saber de pessoa com deficiência, vou começar a viver a minha vida, né? Só que eu tinha uma agenda para cumprir, tinha que viajar, um monte de coisa. E a última cidade que eu fui foi no interior do Paraná. E eu sempre fui uma pessoa que eu falo na cara o que eu sinto, né? Eu aprendi isso com a Jéssica. Eu era uma pessoa muito... Antes de eu ter a Jéssica, eu não tinha capacidade de sair na rua sozinha com meus 2 filhos. E, olha, eu aprendi que eu tinha mais uma que eu adotei, com 4, mochila, 5 horas da manhã e dava conta. E Aí eu dava, né? aprendi a xingar, falar palavrão, tudo que vocês imaginarem, eu aprendi. E aí, na última cidade, eu discuti com o prefeito e ele, na época, não dava palestra para multidão, nada. Eu sempre conversei com pais, né? E aí ele pegou um ginásio e deu feriado lá e juntou para todo mundo ouvir a doutora. E eu falava, mas gente, o que eu vou falar? Falei, bom, você vai dormir, acordei e fui no banheiro, voltei, dormi de novo, sonhei com a Jéssica. Ela veio, né, rindo, né, tava linda, maravilhosa, com umas tranças maravilhosas que eu fiquei com inveja de quem trançou. E ela falou, você tá achando que tá sonhando, né? Você não tá sonhando, eu vim. E eu briguei muito para vir, porque naquele dia que eu te deixei no hospital, eu tinha um monte de coisa para falar, mas eu não pude falar, porque eu não pude falar, mas ela estava entubada, e ela olhava para mim e só chorava, né? E aí ela andava e tinha comida, ela olhava para as comidas, parecia assim que a gente estava num lugar, tipo, porque a gente tinha muita exposição, muito... E quando ela via a comida, ela falava assim, nossa mãe, eu ainda sinto tanta falta disso. E ela falava, mãe, eu briguei... Neste sonho, pretenso sonho. Desdobramento, Um né? desdobramento, Foi, né? E ela falou, eu briguei muito para estar aqui. Porque quando eu cheguei lá, eu estava cansada e me deram férias. E eu briguei muito. Mãe, foi uma honra. É uma honra ser sua filha, porque até então eu falava, eu fui, eu tive. Mãe, eu não fui sua filha, eu sou sua filha. Eu só estou em outro lugar, mas eu vou estar sempre com você. E aí, né, a gente andava e de repente ela me pediu para mim continuar a luta, porque a missão dela ia continuar lá, que ela ia estar sempre do meu lado, mas que a minha ainda não tinha acabado e que não era para mim abandonar os irmãozinhos dela. Aí, irmão, acordei, liguei meu notebook, até hoje eu não sei como eu fiz aquilo, mas eu montei uma apresentação até com número de leis. Não me pergunte como. E eu fui para aquele auditório, eu fui aplaudida de pé, apavorei. Eu me diverti de ver a cara daquele prefeito e saí de lá toda, dona da cocada preta. E até hoje, assim, não parei e continuo. E, assim, é normal eu sonhar com a Jéssica quando eu estou com muita angústia, né? Ela sempre me mostra alguma coisa e normal.
E aí, voltando para a síndrome, existe uma explicação científica hoje? Tá mais fácil de diagnosticar? Sim. Hoje eu já tenho os bebês diagnosticados. E todos os que eu peguei, bebês, estão super bem, né? Hoje, assim, eu mostro para esses pais que tem jeito, né? Porque eu vejo, assim, eu vejo muito mãe chamando um rapaz de bebê com deficiência. E não é um bebê, é da idade, é a gente acreditar, é a gente respeitar as limitações e acreditar. E hoje está muito mais fácil. E uma luta constante, né? Que a política nacional para as doenças raras seja implantada no Brasil, que foi votada e ninguém faz nada, né? Continuamos dependendo de pesquisa, como eu falei, né? Mas hoje, assim, eu falo que o Williams brota. Então, mas, por exemplo, para manter essa associação, quem mantém, Jô? Somos nós pais. É bingo. Tem muito trabalho para conquistar, para angariar dinheiro. Almoço. Graças a Deus, todos os pais da associação, sempre, desde quando inauguramos, todo mundo, toda a diretoria, todo mundo sempre foi muito atuante, né? Todo mundo tem o seu papel, né? E a gente, né, tem um grupo de mães que faz artesanato. A gente compramos uma máquina que faz copo de garrafa, a gente sai na rua catando garrafa e assim vai. São todos então, pais e mães, coragem, como você. Sim, graças a Deus. Eu falo que todas as mães, minhas mães, não só as minhas mães de Williams, mas como eu trabalho com todas as mães, né? Eu tenho até um grupo no WhatsApp, Mãe Coragem. Né? Porque as mães de Williams eu encaixo no grupo da Williams, só que aí vem várias mães. E eu não posso falar, tá, o seu filho não tem Williams, né? E para mim, todo mundo, né? Porque assim, antes a gente acha que só tem pessoa com deficiência na casa do vizinho. Mas quando acontece com a gente, o problema é nosso. Maravilha. Tem participação de ouvinte aqui que eu quero trazer. Pelo nosso telefone do ouvinte, o 0800 979 5011. A Margarete e o Ezequias estão lá. Também pelo nosso WhatsApp, que é o 996433827. Quem mandou uma mensagem lá da cidade de Toledo, Minas Gerais, foi a Zezé Freitas. Ela diz: boa tarde, meninas, que emocionante história, quanto ensinamento. Tá mandando um beijo especial para você, a Zezé, lá de Toledo, Minas Gerais, viu? Obrigado, Zezé. Também a nossa produtora Thaís Cabenguele está aqui com a gente. Obrigada, Thaís, pela sua sugestão de tema, pelo seu carinho, sempre tão importante. E a pergunta que ela pediu aqui para a gente até trazer, que vai certamente ao encontro das questões que estamos aqui abordando, é sobre uma carta psicografada que você recebeu da Jéssica. Você recebeu uma carta? Pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Posso. Pode. Uma pessoa me ligou, mandou uma mensagem no Facebook perguntando se eu era Jô Nunes. Sim, ela era do interior de Minas e ela pegou e falou que tinha uma mensagem e me mandou, né? Ela falando que estava muito bem, da alegria dela de ter sido homenageada, porque hoje tem escola com o nome dela, a escola que ela estudava, que ela fez a diferença, tem o nome. No Parque do Jaraguá tem um auditório com o nome dela. No Pará tem uma casa de apoio com o nome dela. E até do livro, em homenagem a ela. E que, assim, que ela não esperava tanta coisa bonita e que ela estava super bem. Maravilha. Apesar que eu acho que ela nem precisou dessa carta para ter toda essa gratidão, né? Vocês tiveram, como disse aqui Eliette, um momento aí de desdobramento, a possibilidade de se reencontrarem, de conversarem, mas a carta foi só para atestar se é que você precisava de algum tipo de documento para saber que a sua filha está lá do outro lado. A minha neguinha documentaria, assim. Que linda. Maravilha. Com certeza. Então, hoje o tratamento existe, é isso? Existe. Não, existe tratamento. Mas, assim, continua o desconhecimento. Né? A gente faz um trabalho assim para ir em congressos de cardiopediatria, em congresso de fono, de neuro, para distribuir folhetos. O neonatologista, por exemplo, o neonatologista não tem um papel importante nesse... Tem. Porque ele que pega primeiro ali, sim, né? Ele pega, mas quem mais diagnostica
é o cardiopediatra. Ah, o cardio. Porque se a criança tem, porque 70, acho que 90% dos Williams tem. Problemas cardiológicos. Porque o Williams eles não produzem elastina, então todos os vasos são estreitos. Ô, Jô, Então- aqui na sua história você relata que ela chorava muito, né? Isso é um sintoma de quem tem. É por conta de dor? Sim, na verdade a minha filha tinha dores renais. Porque o Williams, a síndrome de Williams é chamada a síndrome da hipercalcemia. E, assim, a pessoa, ela tem excesso de cálcio, produz muito cálcio. E todo bebê, na primeira infância, produz. E aí, a gente perde o cálcio pela urina. O rim é um filtro. Sim, aí é a dor, né? Exatamente. Né? Então, hoje, com o bebê, quando ele chora, a mãe já sabe o porquê. Só que o que eu vejo muito é que os médicos não têm a humildade de ouvir mãe. Ainda continua um tabu. Eu sempre falo, né? Eu exijo, né? Eu tenho umas amigas minhas que são professoras e eu falo, todo ano eu vou no último ano de faculdade de médico, de todos os profissionais. E eu falo para eles, vocês podem ter estudado e são doutores, mas eu sou doutora na minha filha. Sim. Porque a mãe, ela tem que ser ouvida. A gente pode não falar bonito igual eles, mas que a gente sabe. Não, e assim, você pode não ter o conhecimento científico deles para buscar uma solução mais fácil. Sim. Porque falta o conhecimento científico, né, da medicina. Mas você tem a vivência, né? Que a vivência, às vezes, é tão importante. Às vezes não, a vivência é tão importante quanto o conhecimento. Sim. Uma coisa auxilia a outra. Né? Sim, foi por isso interessante você ter tido ela depois dos seus 2 meninos, né? Sim, porque também, igual, eu trabalho de babá, né? Hoje mesmo eu faço freelance de babá, né? E eu... quando eu era solteira, eu também era babá. Então, eu percebia que os bebês eram diferentes, que a minha filha era diferente. Você já estava fazendo quase que um cursinho para ser mãe coragem. Sim, com se capacitando, né? Verdade, como Deus é bom. Porque você teve que se capacitar praticamente autodidata, né? Hoje, olhando para trás, toda a minha vida tinha a ver. Desde criança, assim, o meu contato com a deficiência foi aos 2 aninhos, que eu gostava do Francisco, que usava cadeira de roda. Eu achava chique. Olha. Namorar o Francisco porque ele usava cadeira de roda. Depois eu trabalhei com índio e eu me deparei com o caso de uma índia que ela perambulando pela cidade, eu fui ajudar a resgatar. E o bebê nasceu com as mãozinhas coladas e a aldeia jogou o bebê no mato. Só que o coração de mãe falou mais alto, ela catou a criança e fugiu. E essa criança fez a cirurgia e a mãe voltou para a aldeia com heroína. Então, hoje eu olho, tudo tinha a ver, mas tudo. E uma outra coisa interessante, eu tenho TDAH. Eu fui diagnosticado de hiperatividade aos 12 anos de idade e eu fiz 2 anos cada série. Então, as dificuldades da Jéssica, para mim, era normal. Você estava habituada com exatamente. Então, eu sabia o que minha filha sentia. Então, hoje, tudo isso foi um aprendizado. Então, mas Sim, aí eu fico assim, então. a vida, como a vida, assim, conspira a nosso favor, né, Jô? Sim. O universo conspira, porque ela precisava de ter alguma capacitação. Então, ela mesma teve a dificuldade, porque ela mesma teve que se superar para poder conseguir ajudar esse espírito que veio te ajudar, né, Jô? Com certeza. Hoje eu olho e falo, meu Deus, tudo tem a ver. Então, sempre eu fazia igual quando eu fui diagnosticado, o que a minha mãe fazia. Então, tudo tem a ver. E olha só que interessante, eu estava aqui buscando a internet, aqui para nós tem internet, uhul! A internet está dizendo aqui para a gente o seguinte, que o outro lado da sociabilidade exagerada, um dos sintomas que você disse que sua filha era muito sociável, né? Quem tem síndrome de Williams deposita muita confiança em estranhos, não entendendo geralmente quando estão em perigo ou são vítimas de algum golpe ou que as deixa bastante vulneráveis, né? Por outro lado, embora consigam engatar uma conversa com facilidade, eles carecem de boas habilidades sociais. Por isso que é necessário estar sempre incentivando. A síndrome do amor. Olha, síndrome que coisa da felicidade. linda. Todos eles, né? E essa questão de estranho dá para trabalhar muito bem. Também. Porque
eu sempre imaginava, como que eu solto a Jéssica se ela fala com todo mundo? E eu consegui fazer um trabalho que eles obedecem regras e ela saía. Quando ela saía, ela não falava com ninguém. Tanto que, né, houve 2 tentativas de abuso sexual e ela soube identificar e correr. Nossa, Que é uma que outra legal. coisa importante de pais com filhos com deficiência, é a educação sexual. Olha Porque se você trabalha isso, a qualquer pessoa sabe identificar um carinho de um abuso. De um assédio, né? Sim. Isso. E a minha sobe. Então, né? Porque geralmente eu vejo entre mães que é um tabu. Então é melhor infantilizar, só que o corpo dele vai Sim, vai vai florar. É. Né? Então, É interessante que a gente tem medo e por conta do medo a gente não ajuda, né? exatamente. Não toca no assunto. Não toca né? no assunto, né? Mesmo com uma criança que, vamos dizer assim, aparentemente é normal, uma criança normal, que não tem uma limitação, uma deficiência, já é difícil, imagina com alguém que tem. Você fala, ela não vai compreender, mas compreende. Né? Compreende. Tem Pode que ser demorar um trabalhado. pouquinho mais, Sim, né? Você sim. leva um tempo a mais, mas compreende, né? Porque o espírito Ele entende, entende, tudo, né? Sim, Ele com é certeza. maduro o suficiente, né? É. Agora, uma curiosidade que eu tenho, Jô. Você percebe se essa síndrome acontece mais com meninas ou com meninos? Existe Não. essa possibilidade ou não? Não existe. Não, Tanto né? faz, não existe sexo, nem etnia. Certo. É normal com qualquer pessoa. E nem idade parental, de falar, passou da hora de nascer. Porque, na verdade, é na hora que o embrião, né? Na hora que Que tem a fecundação. fecundado, na É. hora. Então, assim... É um acidente ali na Cada hora. 7.500, uma é escolhida a dedo para ser mãe. Que E maravilha. eu sempre, quando uma mãe me procura, eu falo, nossa, você não sabe como que você é especial, como que você foi escolhida, Pois é. né? Porque nós somos escolhidas a dedo. Porque não é fácil. Se você pensar, não é fácil educar um filho que não tem nenhuma limitação, né? Já é difícil. Sim. Tem mãe que se Por muito descabela menos, por né? muito menos, não é? Sim. Pais, né? Na verdade, os pais até. A família, às vezes, né? se desespera por Foi conta que a de Jo até fez referência. Quando ela não tinha a Jéssica, ela era mais limitada, não saía com as crianças. Depois, com a Jéssica, ela colocou a Jéssica para o mundo, né, Jo? Você explorou tudo o que você poderia. Brigou com o médico, brigou com professores. Com o prefeito. Com o prefeito. Você sabe que Que legal. eu fui Enfrentou cobrada, o mundo. porque assim, a Jéssica faleceu, ela foi a primeira pessoa com síndrome de William transplantada no mundo. E a primeira pessoa com deficiência no Brasil. Porque se vocês irem olhar, na verdade não tem pessoas com deficiência que recebem um transplante que pelos médicos não vale a pena investir, por conta da deficiência. E eu ficava pensando assim, se eu tomar essa decisão, autorizar esse transplante e ela morrer, eu vou me sentir culpada. E se eu não autorizar e ela morrer, aí eu decidi, a Jéssica que vai decidir sobre a vida dela. E ela chegou bem clara e falou, eu quero ser transplantada. Agora, se eu morrer, é que estão me chamando no andar de cima. Numa boa. Simples então, assim. Ela fez o transplante de de coração. coração. Primeiro, foi um sucesso. Só que ela pegou um citomegalovírus que qualquer pessoa pode pegar. Né? Porque está com a imunidade baixa. Né? Mas não foi por isso que ela desencarnou. Foi. Ah, foi? Foi 47 dias depois Da cirurgia. da cirurgia. Mas por conta do vírus e não por conta do transplante. E foi um momento, assim, na hora da parada cardíaca, que eu fiquei até assustada, que ela passou a noite tomando morfina, muito mal, né? Eu já tinha parado de acreditar, eu ia ao banheiro e falava para Deus, ou você cura ou você leva, porque ela sofrendo eu não quero. Graças a Deus, só foram 3 dias de agonia, e de repente a gente estava com passagem comprada, que a gente ia para um congresso em Salvador, e eu passei a noite fazendo carinho, aí ela veio, fez carinho em mim e falou, mãe, eu tenho uma coisa para te falar. Eu o quê? Mãe, eu não vou para Salvador. Eu falei, por quê? Porque eles vieram me buscar. Eu falei, quem? Mãe, olha todo mundo. E ela ria e falava, que bom que vocês vieram. Eu não sei quem era,
E ela ria, aí foi Os na hora que ela amigos dela. começou a parar. Os amigos É a dela. espiritualidade, né? Já Então, veio. É uma coisa E boa. eram pessoas que ela conhecia, porque ela foi muito, né? E aí, nessa hora, ela ficou ainda mais 5 horas entubada, né? Muito... E eu ali, aí eu decidi que uma mãe não tem que ver um filho morrer, né? E aí eu falei, eu vou ficar lá fora. E ela ficou, e ela não ia. E era Daí você esperando o entrou. irmão chegar, não. Ah, tá. O irmão chegou. E só depois que o irmão prometeu que ia cuidar do cachorro, aí ela foi. Ela foi. Puxa vida. E na morte da cachorra, a cachorra ficou 3 anos e eu estava em casa, eu dormindo, e eu sonhei com a Jéssica em pé na porta, com a coleira. A cachorra já estava velhinha. E falando, mãe, eu tô levando a minha bebê. Mas como se fosse a cachorra fazendo festa. Eu acordei, tinha um tapete no, no chão, a cachorra deitada. Eu, vai, Pérola, para sua cama. Aí quando eu acendi a luz, a cachorra estava morta. Eu fui fazer terapia. Pois é, Ju. Ah, Você tem umas Deus. experiências bem... Tem. Bem Quanta assim, história boa. Olha, quem né? está mandando um carinho para você é a Daniele de Sorocaba, dizendo que história. Obrigada, Daniele, pelo seu carinho. Transmito aqui para Obrigado, você, muito Jo, a obrigado. Daniele de Sorocaba. Pois é, a gente acha a vida difícil, mas ela não é, né? Nossa, e você fala com tanta tranquilidade, transparência, até com um sorriso em meio às lágrimas. Isso só mostra que você realmente é uma mãe coragem, né? Ah, mas é que Deus, ele sabe o que faz, né? Eu não sabia quando, mas eu sempre soube que ela ia primeiro que eu. Sempre soube, né? Então, não sabia quando nem como, mas que ela ia antes. Pois é, eu acho que assim, essas histórias nos ajudam a perder um pouco o medo da morte. Não é, Jô? Não, antes eu tinha muito Não é? medo. Porque- E hoje eu já não... Já é só uma expectativa. Quando É, será? Como é que eu vou me encontrar lá? É. Né? Porque às vezes eu penso assim, ah, meu Deus, como é que eu vou me achar lá na espiritualidade, né? Eu fico me preparando para, quando perceber que desencarnei, pedir ajuda, fazer algo para eu me acertar lá, sabe? Porque é fatal isso, né? É a única certeza que nós temos na vida. E o medo, eu acho que o medo atrapalha. É, muito. Vocês sabem que é rapidinho uma outra experiência. Não, a gente está aqui, olha, bebendo Eu das suas assisti histórias. Fica à vontade. uma Williams, que demorou muito para ela aparecer, e quando essa mãe me procurou já era tarde demais, né? E passou, né? A gente tratava para ela não sofrer. E aí minha mãe ligou que ela tinha tido uma parada, eu fui para Belo Horizonte, né? Nem quis ver a criança porque eu só estava ali para consolar, porque eu já sabia que não tinha mais jeito. E consegui tirar aquela mãe do hospital, levei para casa, né? E estamos deitados. E aí eu sonho sonho de manhã que a gente estava lá no Jaraguá, onde joguei as cinzas da Jéssica. Inclusive aqui na emissora teve um programa com a Jéssica, contando a história da Jéssica lá. E era uma trilha, e estavam todas as crianças, e a Jéssica deu a mão para a Bruna e indo. E a gente falava, não é por aí, o caminho está errado. Era a Bruna no meio, a Jéssica de um lado, a Larissa do outro, que era uma outra menina que também já tinha desencarnado, e elas andavam sem olhar para trás. A e Bruna é que estava no hospital. E a gente fala chamando, e nessa hora troca o telefone, o hospital chamando pra gente ir, que a menina Que tinha acabado. desencarnar. Então, esse aqui é interessante, né? Por que a gente tem tanto medo de... Os amigos espirituais nos dizem, né? E eu hoje acredito, é muito mais difícil nascer do que morrer. Sim, com Não certeza. é? Porque para nascer você traz a sua prova para ser cumprida. Quando você volta, e como eles, né? Como a Jéssica, que cumpriu com a prova dela, é mais fácil. E se vocês notarem uma coisa, quando nasce, todos nós ficam felizes. E o único que chora é o bebê. Pois é. E quando morre, É mesmo. o único que não chora é quem foi. Isso. E todos nós chorando, né? Então, eu acho que nós precisamos mudar essa história na nossa vida. Deixa eu trazer uma pergunta aqui para a Jo. O paciente que tem síndrome de Williams diagnosticado, ele morre
Por conta disso ou por conta das complicações que a doença traz, Jô? Não existe data de validade, porque eu conheço o Williams mais velho, 74 anos, já vi uma senhora de 92. Puxa. A pessoa, porque assim, a Jéssica, o caso da Jéssica era mais especial, né? Hoje, você falou de 700 naquela época, isso. hoje eu acho que nós já somos, não conto, tem tempo que a gente não conta, mas eu acho que já dá uns 4.000. Eu só vi 6 com a cardiopatia da Jéssica, séria. Ela já tinha um agravamento. Geralmente tem a estenose aórtica supravalvar, faz uma cirurgia e vida normal. Só que a Jéssica tinha um estreitamento em vários lugares, né? Então era mais complicado, né? Mas é expectativa de vida normal. É claro que se eu tenho um problema de saúde e você não, quem tem probabilidade de ir primeiro sou eu. Eu acho que depende da história de cada um, né? Exatamente. Né? Sim. A história de vida de cada um, né, Guilmar? Com certeza. Nós estamos a 3 minutinhos para terminar o programa, Isilda. Então, vamos convidar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, a mandar enviar para nós mais histórias comoventes, histórias elucidativas que nos ajudam tanto a entender as coisas que acontecem, como a ter coragem para enfrentá-las, não é mesmo? Você pode nos escrever espírito de mulher, tudo junto, @feal.com.br. E você vai ter a sua história contada aqui pela Eliette, essa querida voz bonita aqui, não é mesmo? É isso aí, Jô. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação aqui, por ter aceito o convite da Thaís Cabenguele, da nossa produtora, e contar mais uma vez essa história tão importante para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. A primeira vez que eu vim aqui, vocês falaram, fique à vontade, a casa é sua, então eu considero minha casa. Muito bom, que maravilha. Volte né, sempre, viu? Liette, obrigada. Obrigada, e foi uma honra, viu, Jô, poder contar a sua história de vida, superação, e que sirva aí para os nossos ouvintes, né, que seja uma motivação na vida de todos, durante todo o ano, todo o ciclo desta vida, né? Isso, a cada momento de desafio, de dificuldade, a gente lembre dessa história. Pois é. Tem uma participação de Juazeiro da Bahia, olha, é o Ademir Brito, ele diz, estou adorando essa experiência, linda história, gostaria de ver a foto da Jéssica. A gente não tem aqui, infelizmente, nós tivemos um probleminha com a internet, a gente não teve como baixar, mas se você entrar na internet e procurar ali, o nome do seu livro é? Mãe Coragem. Jô Nunes, Mãe Coragem. Mas entra no nosso site www.swbrasil.org.br. Você clica lá em relatos. Lá tem um capítulo de um livro que a Jéssica escreveu. Olha, que Então sensacional. tá Jéssica Nunes, Herculano, não sei se está Herculano ou Jéssica Nunes. E lá tem fotos, tem tudo dela. Oh, Muito bom. maravilha. Obrigada, Isilda. Semana Vambora? que vem, quinta-feira que vem estamos de volta. Amanhã você fica com o Dr. João Lourenço novamente. E até lá, né? Até Tchau, lá. né, meninas? Tchau, Obrigada. até mais. Até mais. Obrigada, Jô. Obrigada, Isilda. Até lá.